Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Alexandre mais uma vez aqui para gravar mais um episódio do Próximo Bloco Podcast. Aquele aviso antes da gente começar, sigam a gente aí nas redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook. Tem Facebook também, né, Ana? Eu acho que vai lá no Facebook, tem Facebook também, tem no TikTok, tem no Spotify. Sigam a gente aí nas redes sociais para ver o que a gente anda postando, quem são os próximos convidados. Sugiram pessoal para vir aí, porque tem bastante gente interessante no mercado e com a ajuda de vocês a gente consegue trazer eles aqui sem ameaça, né, sem carteirada e tal, a gente consegue trazer eles com a ajuda de vocês. Então sigam a gente aí nas redes sociais, ativem o sininho do YouTube para acompanhar os novos episódios. E hoje a gente tá aqui para bater um papo um pouco diferente, né? Que a gente já conversou um pouco sobre esses assuntos. A gente tá aqui com... Posso chamar de representante ou não? Pode. Representante... Eu sou um colega... Um colega da Chapa 2, que é o Isso. Walter. Então, pode me chamar de Gustavo. O famoso Gustavo também. O Walter conhecido como Gustavo. É Walter Gustavo? É Walter Gustavo Linsmaier. É que na minha família, meu avô era uma pessoa mais ou menos conhecida, então tem uns 5 Walters. É melhor chamar de Gustavo. Então se eu chamar Walter, eu tô atingindo 5 pessoas. É, perigoso. Deixa quieto. Então a gente tá aqui com o Gustavo, então vai ficar passando o Instagram aqui. Tá da Chapa 2, Ana? O Instagram? Não, então tá o teu Instagram lá, mas mesmo assim a gente vai conversar sobre as eleições do CAL, que então representando basicamente, ouvindo falar aqui as ideias da Chapa 2 pra gente. Então obrigado por ter tirado esse tempo aí, porque a gente sabe que o dia é corrido, né? Então é difícil de encaixar um tempinho ali, mas é interessante a gente conversar sobre isso. Se você quiser se apresentar, falar um pouco sobre você, então, daí a gente até depois entra no... Então, Alexandre, eu sou arquiteto aqui do Paraná, me formei, me criei em Minas Gerais. Ah, em Minas? Em Minas, fiz faculdade em Uberlândia, eu morava perto de Brasília. Daí depois que eu me formei, eu voltei para Curitiba. E aí eu acabei, não tinha nenhuma relação com arquitetura ou qualquer questão do tipo, e acabei me encaixando, né, com algumas pessoas, conheci algumas pessoas pelo IAB, pelo Instituto de Arquitetos do Brasil, porque eu já fazia parte do IAB lá em Uberlândia como estudante ainda, aspirante, né? Ajudava, palestra e tal, porque era muito difícil naquela época, lá, meados de 90, a gente ter livros, revistas, então você ter conteúdo hoje em dia a internet estava começando naquela época, né? Você ter acesso às informações, ainda mais na arquitetura, que é uma coisa bastante nichada, era muito difícil. Então o IAB para mim ali foi uma porta que me trouxe e abriu uma outra questão, uma outra porta aqui para conhecer pessoas, e aí eu fui galgando, né, aos poucos, né, comecei trabalhando com um arquiteto, depois eu montei um escritório com uma colega, inclusive ela está hoje companheira como conselheira no CAL, Constância Camargo, e aí fomos desenvolvendo, abrindo caminhos e tal, acabei entrando num nicho de planejamento urbano, né? Então eu presto consultoria para várias empresas, principalmente questão de planejamento urbano, habitacional, ambiental, entre outros. Caramba, o que é o planejamento urbano mesmo? É literalmente o que diz assim? A gente trabalha muito com processo de revisão de planos diretores. Tá? Então, o município tem algumas legislações, a Lei do Estatuto da Cidade é a mais famosa, que alguns municípios ele tem que estar revendo o seu planejamento, para que lado ela vai crescer, como vai crescer, o que precisa rever de metas e tal. Então, é uma metodologia, é um processo participativo, que envolve várias pessoas do setor da sociedade civil, e aí você tem sempre uma equipe multidisciplinar, com vários horários diferentes ali para poder desenvolver. Curitiba é o plano diretor de Curitiba, né? Curitiba é Curitiba porque ela fez o dever de casa e foi seguindo aquilo tudo, né? Nossa, complexo pra caramba. É você que diz, então, se pode ter um prédio aqui ou não? Não você, né? Não sou eu. Mas assim, é mais ou menos isso. A gente conduz, geralmente o papel meu é coordenar esses vários olhares baseado em estudos, demandas, né? Então assim, o setor da construção vem e faz certas demandas que são... talvez os ambientalistas acham que aquilo tá demais, mas todo pleito ele é legítimo. Isso é uma coisa bacana, porque a cidade é um objeto construído por vários olhares, social e tal. Então, as pessoas trazem demandas. O ambientalista vai querer preservar o máximo possível. Então, a grande questão na vida, né, é o caminho do meio. Né? Qual é o ponto em que eu posso... Bom senso. Ponto em que eu possa ter um desenvolvimento sustentável, que eu consiga crescer economicamente, fazendo uma
um trabalho social justo e qualitário de equipamentos, serviços, porque a população viva bem com qualidade de vida, e proteja o meio ambiente de forma casada, para falar do tripé, né? Caramba! Nossa, é super complexo isso, né? Porque você toma decisões bem pontudas dos dois lados, né? Tipo, meio ambiente é uma coisa, às vezes eles são bem agressivos de um lado, enquanto construtoras, vamos dizer assim, dá um nome geral, também é super... forte do outro lado, e os dois não se bicam, vamos dizer assim, né? E tem um pano de fundo que são as relações sociais, né? Então existem também questões políticas, né? Aquele morador do bairro que está marginalizado, e daí ele tem lá um vereador de confiança, um deputado e o prefeito, e às vezes isso também não se bica bem, e esse pano por trás acontece porque, assim, também é uma outra coisa, né? A arquitetura, o urbanismo, qualquer coisa que nós, seres humanos, fazemos tem envolvimento social. Então as pessoas, elas têm suas personalidades, suas características, e isso acaba influenciando no processo. Você tem que ter muita ginga para poder tocar um processo assim. Tem que saber ouvir muito, né? Também. E qual que é o teu papel? Por que você decidiu entrar no CAL, por exemplo, representar essas... Porque você entrou no IAB, né? IAB, Instituto de Arquitetos, IAB. IAB? Instituto de Arquitetos do Brasil, no departamento do Paraná. Eu estou como vice-presidente. Vice-presidente. Porque quando você entra nesse universo, assim, tipo, de institutos, associações, conselhos e tal, é um universo diferente do arroz com feijão do arquiteto que trabalha fazendo projeto e tal, porque é um universo diferente, né? Sim. E o CAL entrou onde nesse meio aí? Então, eu entendo isso tudo como um caminho natural, porque uma coisa leva a outra, né? Igual você falou, Alexandre, quando a gente tem um escritório, você está lá na faculdade, você está aprendendo e tal, de repente acaba a faculdade, tirou a cartola, jogou para cima, pegou o canudo. Meu, será que eu dou conta? Será que eu sei? Tem uns mais topetudos, tem outros menos topetudos, né? Eu era um pouquinho mais topetudo. Mas assim, você tem que lançar. Se você não faz nada, se você não começa, como é que você vai ter oportunidade, né? E esse é um desafio. As pessoas têm que se sentir muito segura. Então é normal, antigamente era normal o cara vir assim, né? O arquiteto tem muito essa coisa da fogueira da vaidade. Eu sou... Tipo o Niemeyer, pega o guardanapo, faz um croquis, olha só, eu sou um artista, eu sou genial. E na verdade, quando a gente começa, os arquitetos mais da velha guarda geralmente faziam um escritório sozinhos. Mais recentemente começou a haver grupos. Então você vê vários escritórios com grupos de arquitetos que vieram da faculdade. O que é isso? É o embrião do associativismo. O associativismo é assim, será que eu entendo tudo da minha profissão, da minha arquitetura? Quando você sai, por mais brilhante que você tenha tido boas notas na faculdade, e até entrar na faculdade eu era da galera do fundão e tocava terror. Do fundão. Na faculdade eu falei assim, cara, deixa eu botar um pouquinho de vergonha na minha cara, porque isso aqui vai ser minha profissão. Os professores de ensino médio deram graças a Deus que você saiu. Eu não tinha ficha escolar, era ficha terrorista. Né? Mas o pessoal lá de Unai vai saber bem do que eu tô falando. Tem várias histórias escabrosas aí para um outro podcast. Mas aí você vai... Eu estudei e me dediquei porque arquitetura para mim é minha vida. Assim, eu me inspiro, para mim é lazer. Quando eu tô discutindo não é um assunto maçante nem nada do tipo. E na faculdade eu fui estudando e tal. Mas aí quando você chega para se formar... Por mais que você tenha sido aplicado, você não vai saber tudo. E é sempre bom... Para mim, a arquitetura, e aí foi muito natural caminhar para o planejamento urbano, que é uma construção coletiva. Tá? Então, você vai pegar apoio dos colegas, né? Seja o teu sócio. E aí, você vai discutir arquitetura. E a arquitetura, ela transborda as paredes do escritório. Ela vai para a obra, ela vai para a equipe que está executando interiores, restauro. Já fiz tudo isso. E aí chega um ponto em que você começa a discutir a relação da tua profissão com a sociedade. Porque a arquitetura tem essa questão, o papel social da arquitetura na transformação da vida das pessoas. Então isso entra dentro do IAB, que daí são temas e assuntos bacanas que vão sendo discutidos, que às vezes você não consegue conversar dentro do escritório, você tem que extravasar, ouvir, receber. E aí, naturalmente, isso acaba levando o quê? Mas será que o CREA está atendendo melhor as nossas reivindicações, né?
Então, isso molda um ser político, né? E aí eu entendo, todo mundo é um ser político, e aí sim, alguns mais aflorados. E aí acabou caminhando para o IAB com certas discussões, por exemplo, vamos lá, falar sobre o êxodo rural no Brasil. Todo mundo na 5ª, 6ª série estuda o êxodo rural, sai lá, geada negra, saiu do campo, foi para a cidade não tinha infraestrutura. Como é que esse pessoal vive? Sem escola, sem educação, sem formação, sem emprego. Gerou o problema de favela. Como é que resolve favela? Entra tudo a arquitetura no meio disso. Então, aí você acaba discutindo políticas públicas, como o ATIS, que é uma lei que veio sendo discutida, o próprio Estatuto da Cidade. Então, o próprio Código de Obras, postura, se eu vier aqui tocar um terror aqui, era uma casa, faço como arquiteto, restauro, reformo ela para botar um barzinho, começa a fazer um bate-tuque muito forte ali, a vizinhança em volta vai questionar. Então já não é mais a minha obra, é a vizinhança. Né? E aí eu tenho que ter cuidado com a acústica. Será que eu estudei acústica? Então, é uma coisa leva a outra, sabe? E isso vai chegando na escala mais ampla, que é a nossa profissão, e o mais amplo de tudo, a nossa nação e o nosso bem-estar como população no Paraná e no Brasil. Porque quando você fala tipo de associativismo, quando você para pensar que a faculdade é um treino, e daí você entra no mercado de trabalho e vai ter o aluno que era o fodão das maquetes, o outro era o cara muito top em arquitetônico. Quando você junta isso, você consegue... se a gente pensar junto, talvez a gente tenha mais força para ir discutir um assunto ou outro e tal. E isso entra muito dentro do tema de hoje, por exemplo, eleições do CAL. Porque daí são pessoas que têm ideias muito parecidas, que estão concorrendo ali para tentar mudar ou manter, tanto faz, mas para tentar ajudar a sociedade como um todo, né? Perfeito. Você participa da Chapa 2. Isso. O que a Chapa 2 tem, assim, tipo... tem um cerne, alguma coisa que movimenta a Chapa 2? O que é a parte importante da... Primeiro, assim, a Chapa 2, que é uma coisa que foi bacana... Como que é o nome da Chapa 2? Cal em Rede. Chapa 2, dia 10 de outubro, vote Chapa 2, Cal em Rede, siga as nossas redes sociais, Linktree, Instagram. Tem muita coisa bacana. Vai estar na descrição também, por mais que não esteja passando aqui, vai estar na descrição, os Instagrams, vai estar tudo certinho lá pra vocês acompanharem e poderem cadastrar o voto lá também. O que acontece? A gente está caminhando para a 5ª eleição no CAL, tá? O histórico no Paraná, a gente tem um histórico bem bacana, diferente do resto do Brasil. O Paraná sempre foi muito bem representado, o interior do estado, tá? Na composição do conselho, e a maior parte das pessoas estão na capital. Existem estados que não tinha, ou era muito pouca a participação de outros colegas, né? Imagina o estado do Paraná. A arquitetura que acontece em Cascavel é diferente de Pato Branco, de Guarapuava, de, sei lá, Piraquara, Curitiba. Então, o Paraná sempre teve isso muito bem colocado. Só que durante praticamente as 4 eleições, sempre teve 2 grupos que vinham discutindo, alguns revezando cargos e tentativas de estar dentro do CAL. E o que acontece? A gente chegou a um ponto que satura, né? Não são muitas vezes as ideias que são a grande questão ali, mas é a forma de conduzir ou a forma de colocar. Então, vários dos nossos colegas, que a gente compôs a Chapa 2, Cal em Rede, são colegas dessa forma. Então, muita gente jovem. O que aconteceu com o CAL? O CAL hoje, 60% tem menos de 40 anos. Tá? Então é um público jovem que às vezes está muito desligado, ou que ele não consegue penetrar no mercado, né? E essa voz não consegue chegar dentro do conselho, né? Então o nosso grupo ali pegou gente, vários colegas super talentosos, né? O Paraná tem essa trajetória bacana, por exemplo, de concursos públicos. Começou lá com Forte Neto, Oba, hoje a galera do Estúdio 41, Saboia Ruiz, Grifa Arquitetura e vários outros. Já estou sendo muito injusto com vários colegas talentosos aqui que ganham premiação e que traziam pautas, e as pautas não eram muito bem recebidas dentro do CAL, ou não conseguia dar essa vazão. Então, assim, gente que trabalha com gestão urbana, mesmo esses carinhas que ganham concurso, são talentosos, dão aula, tem o próprio escritório, tem colega nosso no interior que tem 2, 6 empresas, porque ele tem uma de execução, outra de projeto, outra de corporação. E isso está acontecendo, por exemplo, lá em 2 vizinhos, Cascavel, Pato Branco, Francisco Beltrão.
Então, a dinâmica é muito diferente. E o que acontece lá, às vezes não chega. Então, o que a gente, ao montar a equipe ali, foi fazendo isso, né? A nossa composição é isso. São esses vários perfis. Gente que trabalha com prefeitura, com estado, com habitação e interesse social, com restauro. Tem gente que trabalha com produção de vídeo, né? Arquitetura cênica, acústica, produção de vídeo, né? Então a gente pega esses vários olhares, BIM, 3D, fazer modelagem, realidade ampliada, né? Então tudo isso a gente trouxe ali para dar uma revigorada, uma oxigenada. As pautas e os desafios são muito parecidos. É muito dificilmente você vai mudar. Você vai ter que combater o quê? A falta de valorização do mercado. O arquiteto se comer um ou outro, vou colocar assim, né? Eu não sei falar essa palavra também. Canibalização, sei lá. Canibal. Canibalização. Isso, é isso? Valeu. Eu sou dislexo, se eu ficar tentando, eu vou passar feio aqui. Não, eu só consegui porque eu dei uma respirada funda aqui, senão... Mas isso tudo vai achatando o mercado. E aí é difícil o arquiteto ganhar a vida com aquilo, né? A gente já tem uma série de situações que são difíceis de resolver. Então esse olhar é a composição da chapa. Então a gente tem 13... municípios no estado do Paraná. O Paraná, no CAL como um todo, é dividido em 6 regionais. Nós temos as 6 regionais representadas por 13 municípios. Tá? Citei alguns municípios aqui, tem vários outros. Mas o importante é que a gente também pegou o microcosmo do que... Peraí, estamos aí já 4 gestões. Tem um monte de gente de cabelo branco lá dentro do CAL. Tá? O que a galera está precisando? Qual que está pautando? É a precarização do mercado? Precisa de capacitação? Precisa de fortalecimento para o cara montar um escritório mesmo? De deixar de ser, entre aspas, amador e sair do profissional liberal para montar uma empresa e fazer girar um negócio? Isso é um dado muito legal. Uma das coisas que mais duas coisas que mais cresceram dentro do CAL foram quantidade de universidades. Tá? Hoje a gente tem mais de 50 no estado do Paraná. Mas quantidade de universidades, você fala de arquitetura. Que tenha o curso de arquitetura. De arquitetura, passa pelo CAL, assim. Então, o CAL tem um sistema bem legal. Vão na internet, procurem IGEL, CalBR no Google, vai aparecer. Tem um monte de informações lá públicas bem bacanas. Onde estão os arquitetos, as empresas, o que eles fazem, onde estão as universidades. É bem legal. Eu trabalhava com isso quando eu estava funcionário no CAL. Porque hoje, se uma faculdade, vamos supor, pegar uma universidade qualquer e faculdade qualquer, até hoje que eu não sei a diferença entre universidade e faculdade, mas que não tem o curso de arquitetura, quer abrir, ele vai ter que fazer uma interface com o CAL aqui no Paraná para... Não é bem assim. É pelo MEC e a instituição vai e faz pelo MEC, mas o CAL acompanha. Porque entendi. O que a gente faz? Fiscaliza a qualidade do ensino. Perfeito. Tem um professor que é arquiteto urbanista coordenando? Porque se eu vou ensinar arquitetura, eu tenho que ser um arquiteto, né? Não é excludente. Então, por exemplo, eu posso ter um professor de física para mostrar acústica. Então, compõe assim. E de lá para cá, teve um boom também de faculdades EAD. Mas uma coisa que a gente consegue perceber dentro do Paraná é que quando tem uma universidade, aquilo vira um polo de transformação da realidade naquela região. Então, por exemplo, Guarapuava, que é uma regional grande, tem poucos arquitetos, menos de 2% dos arquitetos do estado estão lá. Os arquitetos de lá faziam, em média, 90 RRTs por mês. Enquanto os de Curitiba fazia 12. Nossa, então, o que acontece? Você está brigando com muita gente no mesmo bolo e a galera que está lá em Guarapuava está produzindo muito. E o que acontece? 1/3 só dos arquitetos dos municípios do Paraná tinha arquiteto residente. Só que todos os municípios tinham RRT, tem RRT. Então, o arquiteto atua no Paraná como um todo. Eu posso estar aqui trabalhando em Pato Bragado, por exemplo, né? Que é um município menor. Então, isso é possível, não tem problema nenhum. Só que, quando a gente começa a visualizar isso, você começa a entender, peraí, quantos arquitetos tem na regional de Maringá, Cascavel? Então, esse microcosmos, gente mais nova, quem está na capital, quantos são... 60% são mulheres, jovens, trabalham com arquitetura de interiores. E elas passam muito perrengues aí para tocar obra, né? Tipo, falar com o pedreiro, achar que a arquitetura de interiores é uma decoração banal, trocar um paninho, coisa do tipo. Nada contra a decoração, ela é importante e faz parte. Mas a arquitetura de interiores, ela vai além, tem uma responsabilidade. Né? Sim, não, a gente ouve muito disso aqui. Dos arquitetos que vêm, sofrem, as mulheres principalmente, muitas já...
Acho que quase todas já passaram por alguma situação complexa dentro da obra. Eu mesmo, com uma colega minha, a gente tinha um escritório e ela deu uma ideia bacana numa obra de interiores que estava acontecendo uma reforma. E aí ela falou, vamos fazer assim. E o cara zombou dela. Eu falei, cara, por favor, né, respeita. A ideia dela é a melhor de todas, vamos fazer e tal. Cria aquele cenário. Então, essa empatia, esse empoderamento do que é o dia a dia, né? Do arquiteto chegar numa prefeitura e a prefeitura ficar corrigindo cotinha, dando lição de moral lá ao atendente, para o arquiteto, são coisas que o CAL tem que receber, tem que entender, saber como ele pode agir, porque ele não pode sair lá descrachando, batendo e tudo mais. Não pode? Putz, não poderia ser arquiteto. A princípio não, né? A princípio não. Pode dar um probleminha aí, mas é melhor não. Mas aí a gente pode fazer políticas para encaminhar para isso. Então, esse é o olhar. Então, a gente buscou mapear sempre o percentual do que está acontecendo no estado, nas nossas regionais, com gente talentosa, tem pessoal mais experiente também, alguns conselheiros, 86% de renovação, muita coisa, rolou umas criticazinhas assim, esse aqui não é clubinho de quinta série e tal. Tem que entender o papel do conselheiro. O papel do conselheiro é igual um de vereador, tá? É uma pessoa com quem você se identifica, tá? Que acha que ele tem talento, credibilidade para levar aquela pauta, discutir dentro do plenário, porque, gente, CAL é igual uma outra coisa. Você já viu reunião de condomínio? É um terror, ninguém quer participar. Tem aquela uma propaganda lá que eles vão discutir, rola até a caixa d'água voando na cabeça da galera, né? É a mesma coisa. O presidente do CAL, ele é um condômino também. E os conselheiros seriam os condôminos. Quando o conselho debate, vota a maioria, o que a maioria decidiu, o presidente tem que executar. Tá decidido. Tá decidido. Ele tem certos poderes, mas ele não está acima do plenário, que é a discussão do todo. Por isso que é importante ter pessoas que representem bem o que a gente acredita nos valores. E eu tenho total convicção que a Chapa 2, CAL em Rede, tem muita gente competente, né? Ser jovem não quer dizer que a gente não tenha... Não quer dizer inexperiência, né? E valores, e lutar por aquilo. Muito pelo contrário, são pessoas, todas elas gabaritadas, né? Tem pessoas que eu não conhecia, isso é uma coisa bem bacana desses processos, que a gente vai olhando o currículo da galera, conhece tal pessoa lá em tal lugar, ele tem um trabalho bacana, você vai olhar, o cara tá trabalhando para fora, tem gente fazendo execução de concreto protendido no interior e você nem sabia que a galera fazia aquilo, sabe? Então, coisas assim são muito legais nesse processo e é o que a gente busca. E é bacana essa questão de envolver várias áreas, porque ninguém quer se sentir excluído, né? Porque não adianta, a arquitetura é muito ampla, né? Ela entra nos 4 grandes, talvez, sei lá, medicina, direito... engenharia, arquitetura, é tudo muito amplo. Então o médico faz tudo se ele quiser, o engenheiro faz tudo se ele quiser, o cara do direito também, a arquitetura também. Você sabia, Alexandre, que a arquitetura tem 250 atividades diferentes que a gente pode fazer? Caramba, meu Deus do céu. A gente pode, desde trocar o parafuso da estrutura metálica aí até um planejamento urbano. Faz desde do detalhe do talher, tá? da mesa, da cadeira, da poltrona, do ambiente interno da casa e vai para a cidade e vai para a região metropolitana. Então, e isso tem que ser bem representado, né? Dentro do conselho, porque senão... claro, você não vai... Fica lixado, né? Você não vai ficar, tipo, não, então vamos arranjar 250 pessoas de cada um desses itens. Você vai acabar priorizando o que tem mais demanda e tal, mas é sempre bom ter essa vários oxigenação olhares, que você falou, porque... É muito dinâmico, né? A arquitetura ela é muito dinâmica. Então, talvez... Posso estar falando besteira, mas talvez 15 anos atrás, 20 anos atrás, não tinha alguém... Não, isso com certeza. Não tinha alguém especializado em realidade aumentada, por exemplo. Nem existia isso. Muito difícil. Mas hoje, putz, é um braço comercial muito forte. É um produto de mercado que se vende com um alto valor agregado. E é muito legal de oxigenar isso e jogar pra galera, né? E o arquiteto muitas vezes não está capacitado, ele não consegue enxergar, entre aspas, esses nichos de mercado, né? Que é uma coisa que pode valorizar e aumentar o salário dele e valorizar a profissão para o cliente entender. A profissão, né? Que isso que é um todo. Porque o CAL ele sempre vai... Acho que isso entra na pauta de todas as chapas, que acho que é importante para todos os arquitetos, independente de CAL ou não, que é a valorização do profissional. Isso. Qual que é a nossa ideia do nosso grupo? A gente montou um grupo jovem que representa como o Estado está hoje e a nossa plataforma ela vai em 3 linhas muito claras. Para que serve o CAL? O CAL não serve
para proteger o arquiteto, defender ele na justiça, nada disso. É muito pelo contrário. O CAL serve para proteger a sociedade do exercício ilegal, irregular da arquitetura e urbanismo. Então, eu me surpreendi também. Eu achava que o CAL era... Tinha que defender, né? Tipo, gente... Tô pagando meu RT, vem aqui, me ajuda o contador. Não. O cliente me xingou aqui, liga pra ele. Na verdade, o que a gente faz é proteger... Caiu uma obra, matou uma pessoa. O delegado, o juiz vai saber quem é o responsável daquela obra. Às vezes não vai saber. Então, tem um RT falando quem foi que fez. Se a prefeitura está fazendo uma obra, ela tem que saber quem é o responsável por aquilo. Então, quem fiscaliza o território... Isso é uma outra lenda que aconteceu e é bem complicado da fiscalização, que o CREA mandou muitos esforços para fiscalizar presencialmente. Só que o papel constitucional da fiscalização em loco também é da prefeitura. Então ela dá o alvará, ela fiscaliza. Por exemplo, o CRM, Conselho de Medicina, quase ninguém fala, nunca tem lá um cara operando a cabeça do outro e o outro do lado ali. Você vai... Não, é pra cá, então vai matar o cara. Não existe isso. Então a fiscalização, ela tem que evoluir. E é o que a gente está propondo, né? Então a nossa plataforma, ela começou com 3 princípios básicos. O CAL existe para pugnar, artigo 24, parágrafo 1º da Lei 12.378. Pugnar pelo aperfeiçoamento da arquitetura e do urbanismo, defender a sociedade dos maus arquitetos e priorizando a ética, a disciplina e tudo mais. Então, um arquiteto que é pilantra, que dá golpe, que não entrega o que foi combinado, foi pago para fazer, desenvolver palestras, cursos que possa aprimorar o conhecimento da arquitetura e tudo mais, isso são papel dos arquitetos. Clube de vantagem, eu quero ter desconto para comprar uma garrafa d'água, eu queria ter uma plotadora com desconto mais em conta para... Também é importante, mas isso é papel das entidades. E aí não existe IAB em todos os lugares, não existe ASBE em todos os lugares, não existe sindicato em todos os lugares. Então, as entidades, ela tem um papel importante, o CAL tem que apoiar, mas não é o papel do CAL falar se a plotadora A, B, C, D, ou o desconto na material de loja de construção, não está na legislação do CAL. Qualquer pessoa que faça essa promessa está fazendo uma enganação. Então, o que acontece? Tem que apoiar as entidades para que a rede funcione bem e que você consiga fazer várias coisas. E a nossa plataforma ela vai em 3 linhas. Valorização da profissão e do arquiteto. A comunicação com a sociedade, porque muitas vezes a denúncia, o que eu faço, o que acontece. Então, tem um nicho que é o profissional, outro é o juiz, o Ministério Público, a prefeitura, o cidadão que está vizinho de uma obra que não tem um arquiteto que vai lá e faz denúncia, e uma terceira parte, porque sem essas duas aqui, 2 call em rede, você vê. E o terceiro ponto, que daí é o tripé de tudo isso, é a gestão. Você tem que ter uma máquina enxuta, porque não tem grana para tudo, tá? Você não vai conseguir fiscalizar todos os 399 municípios do Paraná, mas você tem que ter uma equipe treinada, capacitada, valorizada, com gente sem faltar cargo em concurso público para poder dar conta. Porque como é que é feito? Os funcionários sabem a parte técnica, eles recebem denúncia, telefonema, todo dia e tal. Eu vivi isso durante 8 anos, 7 anos. Né? Você pega tudo aquilo e aí você faz todo um trabalho, você desenvolve um trabalho para entregar para o conselheiro. O que o conselheiro faz? Ele decide o que vai fazer com aquilo. Então, é bom ter experiência, é bom ter talento, mas é bom saber o que precisa ser feito. Então, e aí isso vai dar o respaldo para o arquiteto e para a sociedade. Seja quando for fazer uma denúncia e aí o fiscal ir lá naquela denúncia que é importante, não em todas as obras, porque tem obra que tem arquiteto, tem engenheiro. Você não vai fazer só por amostragem. Você faz isso. Né? Então, esses 3, arquiteto, sociedade e gestão, foram o nosso tripé. E a gente fez uma coisa diferente, tá? Que é uma coisa bastante única nossa. Nós fizemos 5 grandes pontos, discutimos mais propostas que a gente entendia importante e disparou no começo da nossa plataforma e no nosso período eleitoral, que foi ali começo de agosto. E o que aconteceu? Viemos fazendo 2 séries de eventos. O a gente chama 20 minutos em rede, que eram lives para que a gente pudesse, nós, com a nossa experiência, discutir coisas do nosso dia a dia.
Então, pô, vamos trazer o que está acontecendo no nosso escritório. Será que acontece com o colega arquiteto lá também? Então a gente trouxe isso para discutir, falávamos entre nós e as pessoas participavam, jogavam propostas e a gente ia captando aquelas propostas e transformando essa participação em proposta da nossa chapa. E a gente chamou também uma outra coisa, que foram várias reuniões, nós tivemos 8 Ativa Rede. Eram reuniões em regionais, que nós chamávamos colegas arquitetos, para expor, mostrar quem nós éramos e ouvir deles e ver várias coisas bacanas, sabe? Então, por exemplo, a dificuldade de comunicação da notícia chegar, o que o CAL faz? Pô, eu pago RRT e pago anuidade, qual que é o meu retorno disso? Entendeu? Mas eu queria que fizesse tal coisa, posso? Não, tem. Então a gente vai colhendo esses olhares para filtrar e trazer na nossa plataforma. E agora nessa... Não, é legal que você pega ideias da galera que vão ser impactadas, né? Tipo, as pessoas que sofrem ou que fazem uso de alguma coisa dentro do caos podem jogar as ideias ali para vocês absorverem e implementarem como estratégia, né? Porque cada um tem uma dificuldade. Se você abre espaço para todo mundo falar, você consegue filtrar. Opa, mas é verdade, aquele problema que eu tenho, 200 pessoas têm esse problema, então talvez seja interessante a gente... Você tem muita obra que tá irregular naquela região lá e eu tô sofrendo com isso porque daí eu não tô fechando nada, porque daí eu tenho que pagar mais porque eu faço tudo certinho e tem um monte de gente fazendo obra e daí tem um monte de regiões que tá acontecendo isso, você consegue ouvir isso e transformar isso numa estratégia para resolver. E o que surgiu muito, né? Parece besteira ou não, mas assim, né? Público jovem, público mais velho, preocupado, por exemplo, com a qualidade de ensino. Porque você vai formar arquiteto que não está preparado e vai achatar mais ainda o mercado. Capacitação. Poxa, eu queria ter palestra, eu queria ter eventos, estar mais próximo do pessoal no interior, né? Para essas discussões, assim. Porque quem está na ponta fica muito... solto, que era o que eu sentia quando eu era estudante, por exemplo, né, naquela fala no começo. Então, isso tudo foi sendo mapeado. Falas bacanas, assim, de mulheres, né, de arquitetas que estão lá trabalhando e tal, e trazendo vulnerabilidades, assim, tipo, desde que, por exemplo, que eu me sensibilizei bastante, de meninas que estão lá fazendo faculdade, e daí, de repente, ela tem uma criança, vai engravida e tem que terminar a faculdade. É um perrengue fazer uma faculdade de arquitetura que todo mundo aqui sabe o que é. Então, essas coisas... O estudante ter voz dentro do CAL, entendeu? As entidades estarem sendo empoderadas. Então, tudo isso foi surgindo e a gente está agregando. Se vocês olharem hoje o nosso feed no Instagram, você vai ver a quantidade de talentos e pessoas dentro do estado, fora, nacionais, dando apoio às nossas ideias. E aquilo que começou com 3 eixos e várias 15 propostas iniciais já está bem maior e a gente vai compilar tudo isso agora e mostrar a plataforma mais completa, porque a ideia sempre foi transformar e fazer ouvindo em rede todo mundo, né, para trazer isso e a gente pegar e pautar. E uma coisa muito legal que essa nossa chapa traz, né, é, por exemplo, a nossa candidata a conselheira federal pelo CAL, porque o CAL Brasil é uma coisa bacana e importante de todo mundo saber como é que ocorrem as eleições no CAL. Existem 3 chapas hoje. As chapas mais votadas são aquelas... Se a gente conseguir um índice que é ter 20% dos votos válidos, existem 15 mil arquitetos no estado do Paraná, quando a gente vota e tiver 20%, a chapa vai levar as pessoas que estão numeradas. Existe uma lista. Você olha todas as chapas. A primeira pessoa, a posição 1 e a pessoa 22. São 43 nomes, 46 nomes sempre, porque são 23, porque tem um federal e 22 no estado. E tem até a fotinha da pessoa, tem, né? Fotinha, currículo, é bem massa. Você vai ver a trajetória, o que as pessoas fazem, aonde elas vivem. Isso é bem legal e importante para você conhecer minimamente quem você vai estar representando lá, né? Não só pela simpatia, que também pode ser, mas também com relação à trajetória das pessoas. Então, o que acontece? Atingiu aquele índice de 20%, a chapa, então, está habilitada a levar o percentual de cima para baixo, tá? Então, do rank 1 até para baixo, o percentual que ele relevou. Então, se as 3 chapas fizerem 20%, quem mais tiver voto vai levar o percentual de votos válidos que recebeu. Então, o plenário do CAL sempre... A tendência é sempre ser mista.
É um problema, dá perrengue, nem todo mundo pensa igual, o que é normal, galera. Não, e o que é ótimo, né? Não, porque daí as ideias têm que divergir, senão... E você faz o debate, e é no debate, no confronto das ideias, não pessoais, nem na agressão, que as coisas evoluem, né? Eu me cedo um pouco aqui, entendo o teu lado, você entende o meu, e a gente dá um passo a mais para cima. Mas isso causa uma série de situações. Só que a chapa mais votada é a que leva o representante para o federal. E a única chapa, pela primeira vez na história, na 5ª eleição do CAL, é uma jovem arquiteta da nossa chapa, Jeane, ela é de Maringá, já ganhou editais para fazer trabalhos de ATIS, habitação de interesse, assistência técnica, habitação de interesse social, digital do CAL Brasil, né? Super competente, já tem uma rede bacana, doutoranda na USP, na FAO. Então, e o professor Emerson Vidigal, que é um dos fundadores do Estúdio 41, vários concursos ganhados aí, que está como suplente. Esse é o gabarito, tá? E é uma mulher jovem também. Se vocês compararem as idades ali, né? Tem dos outros concorrentes, vocês vão ver que são pessoas extremamente talentosas e que arregaçando a manga todo dia. É isso que a gente é. Estamos lá, dobrando, como diria minha avó e meu avô, cortando um dobrado lá para ganhar a vida e pagar as contas e matar os boletos antes que ele mate nós, né? Mas é isso, sabe? Essa é a jornada dessa construção. Tem muita coisa bacana que surgiu. Por exemplo, a necessidade que a gente vê de reativar o escritório regional em Guarapuava, que foi fechado. Para isso, uma arquiteta... Porque eu fui o coordenador de fiscalização nas 3 primeiras gestões do CAL, em alguns períodos. Então a gente capacitou vários fiscais e tal, e a gente distribuiu, cada regional tem um fiscal. E aí falta assistente, falta a pessoa para pegar o material, montar o arquivo pro fiscal, para ele analisar, porque ele tem que ir em campo, voltar, fazer todo um relatório. É uma burocracia, não tem como fugir da burocracia, não, né? Mas aí, uma fiscal que era jovem, ela pegou e desistiu. Não tinha cadastro reserva. Então, Guarapuava ficou sem atendente. Tinha um escritório montado e gasto lá, que demora. Tudo no CAL, gente, é lei pública. Então, tem que passar por licitação. Não é igual o escritório nosso. Acabou a água aqui, vai ali na esquina e compra. Você tem que abrir processo de licitação. Então, isso para quê? Para ter lisura com o dinheiro público, tá? O repasse de ajuda, de edital. Quero fazer uma palestra no interior. Quero chamar um palestrante bacana para divulgar e valorizar a arquitetura em algum lugar. Tudo isso tem regra. Tem regra como quanto vai gastar, como é que vai fazer. E tem que ter publicidade e transparência nessas situações todas, porque é o dinheiro público, né? Então, isso é extremamente importante do pessoal entender, né? Porque o CAL, moroso, né? Tem um nome que eu aprendi quando a gente começou a falar disso, é autarquia, né? Autarquia. Pô, nome brabo. Porque, e é bom isso acontecer, porque não é simplesmente preencher uma planilha. Ah, não, ó, vou comprar uma água, então coloca aqui, depois se me reembolsa, tá tudo certo aí, beleza? Tem que ser um negócio confiável, transparente, para que todo mundo possa ter certeza do que realmente tá acontecendo, né? Porque realmente é o dinheiro do Brasil, vamos dizer assim. Então, é muito importante a galera entender, às vezes, os arquitetos mais novos e tal, entender que, tipo, não é, às vezes, má vontade de alguém fazer alguma coisa, é porque realmente a burocracia, infelizmente, existe e pouco a pouco ela vai se extinguindo pouco a pouco, mas existe e ela vai ter que ser executada. Então, as coisas não podem acontecer de um dia pra noite, né? Elas igual... passam por um processo. Vamos lá, né? Vamos fazer um churrasco, né? Opa. Alexandre, vai lá, puxa lá uma carne, aí alguém vai lá e compra lá a cerveja e tal, você vai, peraí, que comprou a carne, é a melhor qualidade. Então, existe um processo natural quando você faz qualquer coisa assim, que é organizar e fiscalizar. Então, todo arquiteto, ele é um fiscal da arquitetura. Todo cidadão, ele é um fiscal, porque ele vai lá, denuncia e o CAL tem que dar resposta. Então, a mesma coisa na gestão. Como que foi gasto o dinheiro? Aí você tem alguma dúvida, você faz denúncia. Como é que você pode fazer denúncia? Você pode ligar para o CAL e perguntar, não, como é que está acontecendo isso? Você recebe uma informação. A coisa não acontece, tem ouvidoria. Não está acontecendo nem com a ouvidoria. Denuncia no Ministério Público, Polícia Federal, e assim vai. Porque são as camadas de controle social. E os próprios conselheiros fazem isso. Então, é normal ter muito embate.
É normal ter divergência de ideias. E é normal, dentro de um conselho, uma democracia, que a maioria vai votar, vai decidir o que vai fazer. Eu posso não concordar. Em planos diretores, que é uma das coisas que eu trabalho e faço, nem sempre concordo. Né? Talvez a minha ideia, eu acho que seja melhor, não seja melhor para todo mundo, Sim. mas a maioria decide outra coisa, você caminha para aquilo que é possível, que é legal, que pode. Então, isso é uma coisa que é importante. E essa gestão e o como conduzir e caminhar com transparência, com ética, com lisura e várias outras questões é que talvez seja o maior diferencial da postura do nosso grupo, Chapa 2, com relação aos encaminhamentos. As bandeiras, os desafios, eles são muito parecidos. A forma de conduzir, como superar eles, é que precisa estar bem claro. Então, por exemplo, assim, uma coisa que surgiu para nós como demanda. Pô, mas o espaço do CAL, será que eu não posso utilizar ele para fazer uma reunião rápida com o cliente? Ué, por que não? Se não estiver atrapalhando o dia a dia do CAL, bota lá uma agenda, todo mundo que quiser, tem 30 minutinhos ali para fazer uma reunião, usa o espaço do CAL. Não é uma reunião do CAL, não está atrapalhando uma fiscalização e tudo mais, o espaço, entre aspas, está ocioso, por que não utilizar? Incorporamos como espaço da arquitetura e urbanismo aonde tem as regionais. É óbvio, o CAL não tem sede em todos os 399 municípios, mas é uma forma de você ir mostrando então, isso essa é um benefício, empatia, né? Tipo, vamos aproveitar, tá parado, bota pra jogo e tá resolvido. Software livre, BIM. Teve, alguns anos atrás, aí uma linha de fiscalização no Rio Grande do Sul que eu não vou lembrar o nome agora da empresa, mas a SketchUp saiu multando um monte de colegas, arquitetos, porque a turma estava acostumada. Ele tinha lá a versão estudante, ele se forma, é caro pra caramba, é caro pra cacete, tá? O software, isso é uma coisa até de autonomia nacional, a gente não tem uma empresa pública para dizer... Gente, é prancheta... Régua, lapiseira, grafite, é o software, é o computador. A gente não tem isso no Brasil, então paga muito caro, né? Para ter o BIM, que ainda é mais que CAD, muito mais, né? Modelagem, informação, a gente não tem. Surgiu então uma linha que o CAL Paraná apoia, a gente sempre pautou, a gente já tinha pautado isso na eleição passada, software livre BIM. Para quem não puder pagar, tá lá, né? Tá lá. Livre, gratuito. Talvez não é o melhor em qualidade, porque não tem tantos investimentos, mas é uma opção. E aí você toma uma multa de 50 mil reais pro cara não consegue pagar 5 pau por mês para manter o escritório, entendeu? Então, é uma vulnerabilidade que o mercado acha tudo do lado. É o cliente, é o colega arquiteto discutindo com você. É um problema global, né? Um problema nacional, um problema regional. Esse é um problema de todo mundo, basicamente. Né? E pode acontecer. Por exemplo, como que os arquitetos... federais podem fazer isso? Fazendo um acordo como já teve com o ArchiCAD, com o Revit, com a Autodesk, com a Tekler, com a Nikenek e várias outras empresas de software e tudo mais, para fazer acordos que você tem um valor de um software razoável, um custo menor. Então, até pouco tempo atrás, existia uma empresa de BIM alemã que oferecia o software para usar por ano, R$2.000, R$3.000. Se fosse comprar o software, 30 mil, 40 mil reais. Então, isso é uma demanda que todo arquiteto precisa. Né? E talvez, se não ter pessoas que sejam receptivas a isso, você nunca vai conseguir fazer aquela ação. Então, são exemplos que a gente incorpora, estão na nossa plataforma, a gente vai buscar defender. Valorização da arquitetura, ter arquiteto em todos os municípios do Paraná, que tenha concurso de arquitetura para obras de públicas de qualidade, que a gente possa ter contratação de equipe, treinamento e valorização da equipe dentro do CAL, capacitação para os conselheiros, aproximar e fortalecer as entidades para elas terem as suas atividades. Mas aí tem uma outra coisa que é óbvia. O recurso é limitado, financeiro. Então a gente tem que ir até onde a gente consegue ir, discutido de forma aberta, ampla com todos os conselheiros, para ver quanto daquele orçamento vai ser destinado para cada coisa. Isso é uma coisa que eu acho que eu já perguntei para alguém, mas eu não lembro. Essas plenárias, elas são públicas? Tipo, a Ana pode assistir uma semana que vem, se tiver, coisa assim, ou não? Pode, não recomendo muito, mas pode. Não, na verdade, todas as reuniões de comissão
e do CAL são públicas. Existem alguns momentos em que o assunto é mais delicado, porque é um processo que ainda está sendo discutido. Por exemplo, vamos discutir se eu fui ético tratando com o meu cliente ou com outro arquiteto. Uma denúncia e tal. Então, naquele momento, a gente pede as pessoas se retirarem e ficam só as pessoas, os conselheiros e os funcionários ali envolvidos. Muitas vezes, até alguns funcionários que não precisam estar lá presentes, elas são convidadas a se retirar e quando termina eles voltam. Então, mas há um controle social. Isso é uma coisa que vem acontecendo, é muito bacana, das nossas redes sociais aqui, né? Porque muita coisa está sendo transmitida por YouTube, a gente faz reunião, que é uma outra coisa que a pandemia trouxe. Ninguém gosta, né, de lembrar daquela... tudo mascarado, aquela coisa arada toda, mas a gente consegue fazer reuniões virtuais. E isso diminui o custo de viagem, deslocamento, tudo. Né? Então são coisas bem bacanas que podem estar e acontecem hoje no CAL e que tem esse controle social. E todos os atos tem um portal da transparência. Então, quanto que gastou com diária, quanto que gastou com deslocamento, quanto que gastou em edital para lançar livro, fazer palestra, fazer evento, quanto que o funcionário ganha por mês, né? Isso é muito interessante, né? Porque, tipo, não que eu vá assistir uma reunião... Você não quer ir, Ana? Ou quer? Não? Não, mas tem coisa legal também, não é assim... Não, mas é que tem esses estudantes de arquitetura que às vezes compactuam, porque que nem a tua trajetória, enquanto você estava na faculdade, você começou a participar do IAB e tal, e entender o cerne do negócio. Com certeza, hoje a gente está conversando aqui, tem gente que não planeja simplesmente sair lá, abrir o seu escritório e atender clientes. Tem gente que gosta de se envolver com essas situações, porque, enfim, por N motivos. Tá na veia, né? E às vezes é interessante a pessoa ir lá e participar, porque pode ser um estudante que não é um arquiteto formado, aí não tem o CAL ativo e tal, mas é interessante entender como é que funcionam as coisas, para ir captando as ideias, se tem vontade de participar e tal, né? Porque tudo que é público... a gente sempre tem as obrigações e os nossos deveres, né? Então, galera que quer cobrar tem que vestir a camisa tem também, que entender, porque senão fica só de um lado. É muito injusto, fácil, né? O CAL tem umas coisas bem bacanas no Paraná. A gente tem plenárias. Isso acho que é o único estado que faz dessa forma ainda. A gente tem escritórios regionais, tá? Maringá, Londrina, Cascavel, Pato Branco, tinha Guarapuava, fechou, e Curitiba. E escritório físico. Físico, que são as nossas sedes regionais. E aí, cada uma delas, ela tem lá uma estrutura e a gente faz plenárias no interior. E essas plenárias são sempre acompanhadas, isso de gestão em gestão. Teve gestão que parou com isso, porque achou que era um gasto desnecessário e tal. Então a gente sempre fazia um evento, a reunião do conselho, e faziam reuniões, palestras, né, visitas e várias coisas ali para dar uma ativada, né? Ativa a rede, lá no interior, né, como um todo. Isso é uma coisa bacana. E muitas vezes os arquitetos, os funcionários vão em universidades fazer palestra. O que é o CAL? Para que ele serve? Chamam a galera, concurso de arquitetura, saiu aqui e tal. E uma coisa que tem acontecido também é que o Paraná tem o CEAL, que é o Colégio de Entidades de Arquitetura e Urbanismo. Tá? São 5 grandes entidades nacionais que ajudaram e lutaram para criar a lei do CAL, que começou aqui em Curitiba, no 15º Congresso Brasileiro de Arquitetos, que era a homenagem ao Oscar Niemeyer. Montou-se o Colégio Brasileiro de Arquitetos, IAB, ASBEA, FNA, que são os sindicatos, a ABAP e a ABEA, que é de ensino, a ABAP de paisagistas e a ABEA. E existe a FNA, que são dos estudantes. E o Paraná tem essas entidades representadas e a gente tem tido reuniões do CEAL. Eu participo porque eu estou coordenador da Comissão de Exercício Profissional. E é muito bacana, porque os estudantes trazem questões, semanas acadêmicas, eventos que eles querem fazer, apoio. Pela primeira vez nessa gestão agora, que é um dos pontos positivos, tem vários negativos, vários positivos, é normal em qualquer gestão, a gente teve concurso premiando estudantes de arquitetura no trabalho final de graduação, por trabalho de colegas da Comissão de Ensino e Formação. Tá? Então, talvez esse seja o papel da ABEA fazer esse tipo de promover e o CAL apoiar. Mas como não tinha acontecido, o CAL acabou fazendo. E foram alunos lá, receberam, teve reunião em plenária, diploma, premiação e tudo mais. Então, são coisas que a gente pode fazer para atrair os colegas.
o Cal Júnior, né? Essa coisa de chamar as pessoas ali para engajar e falar e ver, porque a gente precisa repor. A gente tem que oxigenar mesmo. Sim, sabe? sim. Existe Cal Júnior? Não, mas é uma proposta nossa atrair os colegas, né? Jovens arquitetos, para algumas questões. A gente tem 3 tipos de fórum que a gente quer reativar, né? Ativar ele, que é reativar as câmaras técnicas, que são discussões lembra que você falou, as 250 atividades são divididas em 7 grupos. Então você chamar a galera que trabalha de interiores, galera que trabalha com restauro, galera que faz estrutural, para eles discutirem. Porque o cara que faz estrutural, ele manja muito mais. Só que o cara que está ali no interiores, ele também tem que interagir. E aí um troca com o outro. E isso pauta e vem para o conselho, entendeu? Como ação. Fórum de coordenadores de curso de arquitetura, para os coordenadores arquitetos falar, o ensino tem que melhorar, as universidades estão fazendo assim, e se a gente fizer estágio, como é que pode fazer para melhorar? E se a gente fizer escritório modelo, empresa júnior? Então são coisas que eles trazem para nós mais depurado para a gente pegar e tomar uma decisão em cima. Sim. Não, mas super legal isso. Porque isso incentiva muito, né? E um terceiro, o último fórum, que é chamar todos os servidores públicos, tá? Que puderem, para ele chegar e falar. Porque muitas vezes o prefeito quer assinar o projeto, o secretário quer mandar e desmandar, que pode ou não pode aprovar. Então, o cara que é o arquiteto, que está do outro lado do balcão, você cliente, eu sou o funcionário público, eu estou amarrado às minhas leis. Mas eu sofro pressões, seja do empreendedor, seja do meu chefe e tudo mais. E esse pessoal tem que ter voz, porque a arquitetura, como gestão pública, é uma coisa importante. Né? E aí, muitas vezes, esse canal não existe, porque se ele falar e fizer uma denúncia muito direta, ele vai sofrer repreensão até mesmo ser demitido. Então, esses 3 fóruns mínimos, mais as entidades mistas, né? O CEAL e os estudantes, são formas da gente estar buscando ativar a nossa rede. Caramba, complexo. Super complexo. Mas, Gustavo, cara, muito obrigado por ter passado as ideias para nós. Eu acho que foi super interessante. Para você que assistiu aí também, eu acho que é super válido analisar tudo que a gente conversou aqui e tal. Vai ficar as informações na descrição do vídeo. Lembrando que dia 10/10, esse vídeo vai sair, acho que na segunda, né, Ana? Dia 9, então amanhã, se você estiver assistindo hoje, o vídeo hoje for dia 9, no caso do dia 10 vai ter eleição, melhor falar assim. Mas no dia 10 é eleição, não esquecendo que é obrigatório, né, se você tem o CAU ativo, tem que votar, tem que votar mesmo. Hoje tá muito mais fácil, né, todo mundo falou que você loga pelo Gov, daí tem o site. É um site, tem um link, votaarquiteto2023.com.br, né, quando clica nele vai aparecer um login. Não é o número do CAU, não é a senha, é o cadastro do IGOV, que é o portal do governo federal. É o CPF, provavelmente. Ele é linkado a CPF e tudo mais. Hoje em dia, esse celular você usa até para ter... Eu faço isso, eu não tenho carteira de motorista, eu uso o IGOV, né, que tem validade. Então, por ali tem uma senha que você, com aquela senha, entra e vota. Né? E não esquece, 10 de outubro, vote 2... CAU em rede. É isso aí. Então, pessoal, obrigado quem acompanhou esse papo aí até o final. Vocês podem comentar, vocês podem fuçar no Instagram da Chapa 2 lá, ver as ideias e conversar com o pessoal. Podem te encher o saco também. Pode jogar lá, propor, fazer comentário que a galera vai responder. A gente tem até formulário lá para jogar a ideia de vocês ali, pra gente estar compilando tudo isso. Show! Então é isso aí, pessoal. Obrigado quem acompanhou até o final. A gente fica por aqui então e até a próxima. Tchau, tchau.